Zenos era um curandeiro órfão tão absurdamente poderoso que os próprios companheiros de grupo nem percebiam que ele estava os mantendo vivos. Resultado? Demitiram ele por inútil. Falido e sem rumo, o cara resolveu abrir uma clínica clandestina para curar as Beast Girls mais poderosas da região. Só que, de alguma forma, todas as clientes começaram a babear pelo salame do menino. Então ele foi dando um jeito de encaminhar cada uma delas antes de Zenos virar um verdadeiro gigante de bochecha. Tudo começou quando o seu parceiro de longa data, Aston, resolveu humilhá-lo publicamente, dizendo que tinha se entediado dele e que era hora de chutar o cara pra fora da equipe. O choque foi imenso, porque Zenos e Aston tinham história juntos. Quando ele tentou cobrar satisfação, só ganhou risada na cara. Aston tirou uma mísera moeda de ouro do bolso, jogou como se fosse gorjeta e disse que o grupo tinha evoluído, e que Zenos simplesmente não era mais necessário. Confuso, ele tentou argumentar que tinha contribuído bastante com a equipe, mas Aston deu uma gargalhada e mandou ele se catar. Antes de ir embora, ainda deu uma última facada. Pediu que Zenos nunca mais mencionasse ter feito parte do grupo, porque a origem humilde dele, lá das favelas, poderia manchar a reputação deles. E com isso, Zenos apenas concordou, virou as costas e foi embora enquanto a galera zoava atrás. Não muito longe dali, um traficante de escravos tentava avançar o sinal com uma escrava elfa. Mas a garota resolveu dar um chute certeiro nas joias de ouro do comprador antes de tentar fugir. E ainda levou um tiro no pé de brinde. Quando o cara tentou arrastá-la de volta, ela mordeu o dedo dele com tudo. Aí o sujeito perdeu a cabeça e enfiou uma faca na barriga dela. A colega do traficante ainda reclamou da brutalidade, mas Zenos, que presenciou tudo, apareceu do nada questionando por que a garota tinha levado uma facada. O traficante mandou ele se meter na sua vida. Só que, quando Zenos percebeu que a escrava estava a caminho do fim, ele tomou uma decisão rápida. Gastou a única moeda que tinha para comprá-la. Os traficantes toparam na hora, sem nem pensar duas vezes, e foram embora. A escrava, já resignada com a morte, ficou surpresa quando percebeu que a dor tinha sumido. Aí caiu a ficha. Zenos já tinha curado ela. Emocionada, ela agradeceu do fundo do coração. Se apresentou como Lily e ficou mal por ele ter gasto o único trocado que tinha, mas Zenos disse que estava tudo bem. Na prática, ele estava completamente liso. O estômago de Lily deu um ronco épico, então ele trocou a roupa dela e levou a moça a um restaurante. Lá, ela devorou a comida com gosto e foi descobrindo que ele tinha sido expulso do grupo. Enquanto Zenos falava sobre precisar de uma nova fonte de renda, um lagartiano cambaleou para dentro do restaurante implorando por um copo d'água. Zenos jogou um olhar clínico nele e reconheceu na hora. Ferimento de arma mágica. O lagartiano confirmou, rosnando de dor e desejando que aquilo cessasse. Após examinar o ferimento, Zenos disse que estava tudo bem e que resolveria aquilo num piscar de olhos. Apesar de ser um tiro fundo pra caramba, Zenos tratou e restaurou a mão do cara a um estado impecável, deixando o sujeito completamente boquiaberto. Aliviado, o lagartiano agradeceu e despejou um punhado de moedas de ouro na mão de Zenos, depois foi embora prometendo nunca esquecer o nome dele. Ali, Zenos teve um estalo. Ele podia ser pago para curar pessoas, assim como restaurantes são pagos para servir comida. Decidiu ali mesmo que abriria uma clínica, mas sem licença. Teria que ser underground. De início, hesitou em envolver Lily, mas ela insistiu que ele era o mestre dela e ele cedeu. Naquela mesma noite, saíram em busca de um lugar para montar o consultório e acabaram parando numa mansão abandonada nos becos da cidade. Zenos achou perfeito, mas Lily, nervosa, avisou que podia ter uma espectro por lá. Persistente, ele entrou assim mesmo, e ela usou magia de luz para iluminar o ambiente. Enquanto exploravam, uma poderosa espectro chamada Carmilla apareceu tentando atacar, mas Zenos a repeliu sem esforço. Ele teve um flashback de quando ele e o antigo grupo tinham eliminado centenas de espectros assim. Então tentou se desculpar pela invasão de privacidade, esperando que ela os deixasse dividir o espaço como moradores, mas ela atacou de novo, então ele a colocou no seu lugar, o que só a deixou ainda mais furiosa. Provocada, ela invocou mais espectros para esmagá-lo, mas se acalmou rapidinho quando Zenos apagou todos eles com um único feitiço. Curiosa, ela perguntou quem diabos ele era, e Zenos simplesmente respondeu que era um curandeiro. Pediu então que ela alugasse um cômodo para a clínica, e como Carmilla sabia que ele podia acabar com ela se dissesse não, aceitou sem pestanejar. Na manhã seguinte, Zenos e Lily arrumaram o primeiro andar como um improvisado consultório. Enquanto Lily se preocupava com a falta de clientes, o lagartiano do episódio anterior, Zand, apareceu. Ele se apresentou formalmente e trouxe sua irmã mais velha, Lyra, que revelou um braço ferido. Zenos identificou rapidamente que aquilo era o efeito de um veneno especial de arma mágica. Lyra ficou impressionada que ele sabia só de olhar. Ele explicou que a mão envenenada estava quase morta e precisava ser removida, e cobrou um preço absurdo pelo serviço. Zand protestou imediatamente, mas Lyra o freou. Ela sorriu, chamando Zenos de esquisitão por ter a coragem de cobrar tanto da líder dos lagartanos. Ao perceber que a primeira cliente oficial era uma chefe da máfia, Zenos dobrou a aposta,
explicando que não pretendia apenas tirar o braço, mas sim fazer crescer um novo. E deixou bem claro que não curaria ninguém de graça, nem que a paciente tivesse, bem, o corpo que tivesse. Lyra achou difícil acreditar que qualquer curandeiro dos becos conseguia regenerar membros, mas quando topou o acordo, Zenos formou um bisturi de mana e amputou o braço em decomposição. Para poupá-la da dor, anestesiou com magia e, instantaneamente, fez crescer um membro novo do zero. Carmilla, que torcia secretamente pelo fracasso, viu suas esperanças irem por água abaixo quando Zenos puxou aquilo com perfeição absoluta. Impressionada, Lyra disse que gostava dele, prometeu mandar o pessoal à clínica e ainda se ofereceu para tratamentos exclusivos futuros. Mais tarde, naquela noite, Lily serviu chá para Zenos e Carmilla e perguntou como Lyra tinha se machucado. Zenos concluiu que provavelmente tinha a ver com a rivalidade em curso entre os lagartanos, os orcs e os lobisomens. De repente, a porta da clínica se abriu com estrondo e Lívia, a líder dos lobisomens, entrou com os Wolfkins na reboque. Ela declarou que veio pelo pescoço de Zenos, culpando-o por ter curado a galera dos lagartanos, seus rivais de sempre. Partiu para cima dele com um machado, mas a arma despedaçou no campo de força dele. Zenos calmamente mandou Lily pro quarto e ficou assistindo os lobisomens tentarem, em vão, acertar qualquer golpe. Furiosa, Lívia ordenou que os homens vandalizassem o prédio e desmontassem tudo. Quando Carmilla finalmente encheu o saco, ela apareceu pronta para amaldiçoar os lobisomens a virarem rei do rato a cada lua cheia. Mas Zenos a parou. Aterrorizados, os lobisomens pediram desculpas imediatamente pelo estrago feito. Convencidos de que Zenos era algum monstro capaz de fazer uma espectro absurdamente poderosa chamar ele de papai. Alguns dias depois, um orc chegou à clínica dizendo que Letícia, a chefe dos orcs, queria uma palavra. Assim que Zenos soube que ela estava com uma condição que a impedia de se mover, foi pessoalmente até o quartel-general dos orcs para examiná-la. Ao chegar, descobriu que Letícia já sabia tudo sobre ele pela sua rede de informações underground. Depois de contar tudo o que tinha ouvido, pediu que ele a examinasse para descobrir a causa do confinamento. Zenos fez o scan e detectou uma pedra mágica alojada no abdômen inferior dela, com chance de explodir a qualquer momento. Perguntou como aquilo tinha parado lá dentro, e ela disse que tinha confundido com um bolinho de arroz e engolido. Decepcionado, ele se desculpou dizendo que ficaria bem desde que fosse ao banheiro na hora certa. Mas quando virou para ir embora, ela o parou, dizendo que podia explodir em breve. Apesar da situação, os homens dela permaneceram ao lado, dispostos a ir juntos se preciso. Surpreendentemente, ela jogou para Zenos a chave de toda a fortuna acumulada ao longo dos anos, exigindo que ele usasse com responsabilidade. Zenos deliberou por um instante antes de correr de volta para ela. E usou o bisturi para extrair a pedra mágica. Curou ela na hora e suprimiu a explosão com as próprias mãos. Em seguida, devolveu a chave, dizendo acreditar na lei do equilíbrio. Radiante, ela garantiu que mandaria o pessoal diariamente à clínica. Alguns dias depois, Lily ficou emburrada ao notar que as líderes das máfias tinham começado a frequentar a clínica com uma intensidade suspeita. Zenos concordou, perguntando por que elas apareciam tanto sem ter nenhum ferimento sequer, e Carmilla deu a resposta com um sorrisinho. Queriam o salame do menino. Quando Zenos argumentou que não era nenhum salsicha ambulante, Carmilla provocou, dizendo que havia uma grande probabilidade dos 3 clãs entrarem em guerra por causa dele. Enquanto isso, Lily ficou emburradíssima, resmungando que não tinha os atributos necessários para competir com o trio de demi-humanas. No dia seguinte, Lyra, Lívia e Letícia chegaram ao mesmo tempo na clínica com presentes, pedindo que Zenos ficasse do lado de cada uma delas contra as outras. Carmilla o zoou dizendo que estava tudo ocorrendo exatamente como ela havia previsto, enquanto Lily fazia cara de choro de ciúme. Perplexo, Zenos apareceu no Coliseu no dia seguinte para assistir às batalhas entre os clãs. Informou que não interferiria e mandou darem tudo de si até ficarem satisfeitas. Então, elas combinaram que quem vencesse a disputa ganharia o salame de Zenos. A batalha começou, e após algumas horas, perceberam que por mais fatais que fossem os golpes que desferiam, as oponentes continuavam se levantando. Aí Zenos explicou que apesar de ter combinado de não interferir, elas continuavam sendo suas pacientes, e ele simplesmente não conseguia ficar parado vendo elas morrerem na sua frente. Disse o quanto era inútil lutar assim, e mandou continuar se quisessem, mas que mesmo assim, teriam que pagar por todo o esforço gasto em mantê-las vivas. Com aquilo, as meninas desistiram e resolveram enterrar o machado. Observando como Zenos tinha conduzido a situação toda, Lily perguntou por que ele tinha escolhido uni-las. E ele citou uma frase do melhor professor que teve: "Curandeiros de primeira linha podem tornar o mundo um lugar melhor." Impressionada com o quanto Zenos tinha reduzido drasticamente o número de pacientes, Lily disse que gostava dele, mas ele interpretou aquilo como carinho de irmã. Alguns dias depois, o comandante da divisão do conselho convocou Krishna, a vice-comandante famosa como a Rosa de Ferro, aos seus aposentos particulares. Ele a informou sobre os rumores que percorriam o reino a respeito de um mediador que tinha conseguido unir as raças das zonas externas. Embora aquela unidade pudesse parecer nobre na superfície, o comandante temia que a aliança crescente entre os 3 clãs de demi-humanos pudesse um dia representar uma ameaça séria ao sistema hierárquico do reino.
Explicou que o equilíbrio frágil do reino só se sustentava porque as pessoas estavam ocupadas demais se culpando entre si e brigando pelas classes mais baixas para se preocupar com problemas maiores. Para ele, se as facções demi-humanas um dia se unissem de verdade, aquilo poderia estilhaçar esse equilíbrio e dar ao povo uma causa comum, que facilmente poderia se tornar rebelião contra a coroa. O comandante então ordenou que Krishna investigasse o mentor por trás de tudo e o trouxesse à justiça. Zenos espirrou exatamente nesse momento, mas as meninas acharam que ele estava com resfriado e ofereceram todo tipo de remédio caseiro. Magoada por não ter os predicados para competir na linha de frente, Lily saiu emburrada. Zenos então tratou os ferimentos de Lyra, que disse tê-lo sofrido num encontro com a Rosa de Ferro, enquanto tentava se infiltrar num solar aristocrático no dia anterior. Ouvindo sobre mais uma parceira em potencial para Zenos, Carmila provocou dizendo que a cavaleira poderia se juntar à coleção. Sem se abalar, Zenos se convenceu de que a cavaleira não tinha nada a ver com ele. Enquanto isso, Krishna chegou à zona dos becos e ficou chocada ao ver os demi-humanos circulando livremente misturados uns com os outros. Disfarçada de camponesa, perguntou a um deles quem era o mediador, mas o demi-humano se recusou a revelar a identidade de Zenos, dizendo que tinha uma dívida enorme com ele. Furiosa, ela apontou uma arma mágica para ameaçá-lo. Mas Lyra e vários outros demi-humanos apareceram do nada, forçando Krishna a recuar com mais perguntas do que respostas. Enquanto fugia pela floresta, Krishna se perdeu e acabou na primeira construção que encontrou, que por acaso era a clínica de Zenos. Ao conhecê-lo, explicou que tinha um senso de direção horrível e pediu ajuda para encontrar o caminho de volta à cidade. Enquanto Zenos se oferecia para guiá-la, Lily saiu para ver o que estava acontecendo, e Krishna notou as orelhas pontudas dela, percebendo imediatamente que não era humana. Sem hesitar, sacou a arma mágica e atirou em Zenos, declarando ter finalmente encontrado quem procurava. Enquanto Lily tentava explicar que Krishna estava errada sobre Zenos, ele casualmente sacudiu os efeitos do tiro como se fossem confetes. Considerando a explicação de Lily sobre como Zenos a tinha resgatado dos traficantes de escravos, Krishna se desculpou por ter julgado mal. Curiosa, perguntou como raios ele tinha saído daquele ataque andando normal. Zenos explicou que usou um feitiço defensivo simples, mas ela achou difícil de acreditar, porque magia defensiva normalmente não era capaz de parar armas mágicas, a menos que ele fosse aquele cara. Krishna se apresentou e falou sobre a missão que recebera, exigindo cooperação. Ao perceber que era o alvo dela, Zenos tentou convencê-la dizendo que talvez o tal mediador preferisse manter um perfil baixo, mas Krishna cortou dizendo que alguém com aquele nível de poder podia facilmente ameaçar a nação, e que ela precisava garanti-lo antes de qualquer coisa. Ao avistar uma cama extra na clínica, declarou que passaria a noite ali. Por alguma razão que ninguém entendia muito bem, Lily ficou com ciúme e forçou Zenos a dar um tratamento especial nela antes de adormecer. Carmila, que Krishna aparentemente não conseguia ver, apareceu para provocar Zenos, deixando a Rosa de Ferro desconfiada do que estava acontecendo. Zenos percebeu que precisava se manter tão frio quanto Yagami Light se não quisesse que seu disfarce fosse descoberto. Não muito depois de Lily adormecer, Krishna tentou tirar informações de Zenos sobre os traficantes de escravos que ele tinha resgatado Lily. Mas ele não tinha nada de útil. Por conta própria, ela conectou os traficantes ao curandeiro clandestino que tinha ouvido falar, aquele capaz de regenerar membros. Descartou Zenos da equação, acreditando que ele já era um prodígio em magia defensiva. Zenos perguntou por que ela tinha tanta raiva dos becos, e ela explicou que a mãe dela tinha sido eliminada anos atrás, enquanto tentava ajudar pessoas famintas por ali. Disse que naquele dia tomou a decisão de se tornar uma heroína invencível, poderosa o suficiente para fazer justiça nos crimes dos becos e garantir que ninguém mais sofreria o mesmo. Essa determinação lhe rendeu o título de vice-comandante mais jovem na história dos Cavaleiros Reais. E ela não pretendia parar. O apelido Rosa de Ferro veio do fato de que seu rosto tinha ficado como uma máscara de ferro desde aquele dia, sem nenhum sorriso sequer. Na manhã seguinte, após Krishna ir embora, Lyra, que já tinha virado cliente habitual por conta dos ferimentos constantes, apareceu para mais um tratamento. Logo depois, Krishna surgiu novamente, alegando ter se perdido mais uma vez. Lyra, que tinha uma lista de pendências com ela acumulada há tempos, reconheceu a Rosa de Ferro imediatamente e entrou em modo de combate. Krishna fez o mesmo. Embora Lily tentasse explicar que Lyra também tinha uma ficha e estava ali pelo mesmo motivo, Krishna não engoliu. Exigiu saber a localização do mediador, o mesmo que havia regenerado o braço de Lyra, os mesmos braços que Krishna claramente se lembrava de ter destruído. Sem querer tomar mais uma surra óbvia, Lyra mudou de tática e foi de palavras. Ela fez um gaslighting épico em Krishna sobre a mentalidade rasa de culpar os becos por todo o mal do reino. Krishna estava prestes a entregar mais um derrotão quando Zenos entrou na jogada. Casualmente disse que não havia necessidade de violência, porque ele era o mediador. Ela negou na hora, dizendo que o mediador supostamente dominava magia de cura de alto nível e era impossível alguém vildar 2 escolas de magia com aquela maestria. Zenos deu de ombros, dizendo que, embora mestre fosse lisonjeiro demais,
ele gostava de se considerar apenas um mago normal. Acrescentou que tanto a magia de cura quanto a de defesa eram sobre amplificar as funções naturais do corpo. Então eram basicamente a mesma coisa. Krishna se recusou a acreditar, mas concluiu que ele havia escolhido ficar do lado do mediador e dos demi-humanos. E foi embora. Na manhã seguinte, Krishna foi visitar Lord Calendário, um nobre influente, e discutiu as operações recentes de ladrões na área. Exigiu que ele reforçasse a segurança do reino enquanto ela inspecionava o palácio. Durante a inspeção, notou algo estranho na distribuição irregular de soldados e decidiu investigar. Nos fundos do palácio, tropeçou em uma masmorra e ficou chocada ao ver um grupo de escravos mantidos em cativeiro. Percebeu imediatamente que Lord Calendário estava tramando algo sinistro. Antes que pudesse agir, ele apareceu e a atingiu com uma arma mágica, ferindo-a gravemente. Quando se preparava para dar o golpe final, Lyra e Zenos surgiram do nada para detê-lo. Desesperado, Lord Calendário atirou neles, mas nenhum tiro passou pela magia defensiva de Zenos. Percebendo o quão desesperador era o cenário, ele pediu misericórdia. Mas Zenos a negou friamente, lembrando que ele não havia mostrado misericórdia alguma, nem a eles nem aos escravos. Então apontou a arma mágica para Lord Calendário e disparou, limitando propositalmente o impacto para não eliminá-lo. Krishna, que tinha perdido um braço e agora tinha um buraco no estômago, estava pronta para dar tchau ao mundo quando Zenos se aproximou. Ele usou a magia para restaurá-la completamente, deixando-a abalada e se perguntando quem ele realmente era. Sabendo o quanto Krishna ansiava por reconhecimento como heroína, Zenos a deixou ficar com os créditos pelo resgate dos escravos. Percebendo que as coisas ficariam complicadas se os cavaleiros reais descobrissem o que realmente tinha acontecido, Zenos e Lyra se prepararam para ir. Mas antes de saírem, Krishna os parou e perguntou por que tinham vindo salvá-la. Zenos respondeu casualmente que ela ainda tinha muitas contas por pagar e que pretendia mantê-la viva até quitar tudo. Ouvindo isso, Krishna sorriu pela primeira vez em anos. Certa vez, caminhando pelos becos com Lily, Zenos relembrou como tinha conhecido Aston, que o recrutara para o grupo como nada mais que um tapete. Aston simplesmente mandava em Zenos, sem nunca perceber que era ele quem curava silenciosamente os ferimentos de todos. Nunca reconheceu os esforços de Zenos e eventualmente o expulsou do grupo. Enquanto isso, o grupo Fênix Dourada aceitou um trabalho sob o comando de Fennel, um dos 7 nobres, para limpar uma caverna cheia de bestas mágicas. Achando que seria fácil, entraram confiantes demais, mas a batalha virou um pesadelo rapidinho. Espancados e caídos, saíram às carreiras. Do lado de fora, Aston culpou a equipe pelo desempenho ruim, mas um membro o confrontou, chamando-o de hipócrita nojento. Outro sugeriu que talvez Zenos estivesse secretamente os curando o tempo todo, mas Aston não queria admitir. Então insistiu que um curandeiro de verdade nunca viria dos becos. Mesmo assim, decidiram recrutar um curandeiro de verdade da cidade antes de tentar de novo. O tempo passou e eles recrutaram Homem, uma curandeira recém-licenciada. Como suporte, Aston explicou que o plano era matar as bestas e fazer um cachecol com a pele delas como presente de aniversário para a filha de Fennel. Com determinação renovada, o grupo Fênix Dourada voltou para a caverna para enfrentar as raposas de fogo. As raposas avançaram e, no caos, o conjurador do grupo foi atingido pelas chamas. Homem o curou rapidamente, salvando sua vida enquanto Aston tentava reunir o grupo. Mesmo assim, não adiantou nada e mal escaparam de novo. Do lado de fora, Aston descarregou em Gaile, culpando o feitiço defensivo dele. Mas Homem o calou, dizendo que o escudo de Gaile era o motivo pelo qual o companheiro ainda não estava morto. Quando Aston exigiu que ela o curasse completamente, ela estourou, dizendo que ele precisaria do hospital real, porque só curandeiros de elite ou ciência podiam restaurar danos tão pesados. Foi aí que caiu a ficha em Aston. Desde que havia chutado Zenos para fora, estavam sofrendo danos cada vez mais pesados e lutando mais a cada missão. Ele se perguntou se Zenos era mesmo do nível dos curandeiros de elite que Homem mencionou, e perguntou se era possível alguém ter uma magia de cura tão poderosa sem licença. Desconfiada, ela perguntou por que ele estava trazendo aquilo à tona, mas Aston ficou quieto. Logo depois, o mordomo de Fennel chegou para encerrar o contrato, chamando-os de inúteis pela missão fracassada. Aston implorou por outra chance, mentindo que o fracasso era culpa de Zenos, um ex-membro que os havia traído. Até jurou pela própria vida, mas o mordomo foi irredutível, apontando que o aniversário de Charlotte já havia passado e que o nobre tinha perdido a fé neles. Aston insistiu que ainda podiam concluir a missão se tivessem mais uma oportunidade, prometendo recrutar sangue novo. Após o mordomo ir embora, Aston admitiu para a equipe que planejava recrutar Zenos novamente. Embora nunca quisesse admitir que o sucesso deles dependia de Zenos, achou que tê-lo por perto como um amuleto da sorte seria suficiente até o grupo recuperar a reputação. Determinados, saíram à procura dele. Aston chegou a sugerir contratar uma das 3 líderes demi-humanas para turbinar a força do grupo. Logo chegaram à tenda de Lyra. Vendo que ela estava com pressa, Aston tentou agir como o grandão enquanto fazia o pitch. Mas assim que ela soube que era o idiota que tinha expulsado Zenos, caiu no chão de rir, chamando-o de burro.
Ofendido, Aston tentou desembainhar a espada contra ela, mas ela o olhou e o fez lembrar muito bem de quem ela era. Irritado, foi até o acampamento de Lívia. A líder dos Wolfkins, mais direta que qualquer outra, xingou Aston assim que soube que era ele que tinha expulsado Zenos. Ele mostrou um pouco de agressividade e ela quase o fez molhar as calças. Por fim, visitaram Letícia e depois de ouvir a mesma coisa dela, Aston impediu Gayle de retrucar e saíram do território. Do lado de fora, Aston se convenceu de que aquilo não podia ser verdade, que Zenos tinha conquistado todas as malas, fechando o acesso para eles. Então concluiu que o garoto que tinha acolhido no grupo simplesmente tinha o mesmo nome que o médico dos becos. De repente, avistou Zenos andando com Lily pela cidade. Chamou por ele tentando ser soberbo, achando que Zenos ficaria animado de vê-lo. Mas Zenos simplesmente ignorou. Envergonhado, Aston chamou de novo, dizendo que estava procurando por ele e que queria que voltasse para o grupo. Para sua surpresa, Zenos recusou, dizendo que não havia chance de se juntar a alguém que o havia tratado mal sem ao menos pagar. Ainda cheio de si, Aston repetiu a oferta como um rádio emperrado. Então Zenos ofereceu participar de missões quando estivesse disponível, mas com a condição de ser pago por cada cura. E cobrou um valor tão alto que Aston explodiu, perguntando quem ele pensava que era, achando que Zenos não tinha terreno firme. Para sua surpresa, uma multidão de demi-humanos apareceu, cumprimentando Zenos tranquilamente e perguntando quem era aquele ruivo barulhento. Depois de ouvir mais resmungos suficientes, Zenos recusou a oferta de Aston e foi embora. Furibundo, Aston desembainhou a arma e tentou atacá-lo, mas Krishna atirou na arma dele antes que chegasse perto. Surpreso, Zenos perguntou o que Krishna estava fazendo nos becos, e ela disse que o radar de salame dela disparou assim que ele passou. Incapaz de entender como Zenos continuava acumulando malas, Aston culpou Gayle por tê-lo instigado a atacar Zenos e saiu em passo largo. Mais tarde, o trio de líderes demi-humanas se reuniu na clínica clandestina e informou Zenos que os ex-companheiros de grupo tinham ido atrás dele. Acharam estranho que seus homens tinham perdido o rastro do grupo, então esperavam que Aston e o resto não estivessem envolvidos com a guilda clandestina. Era uma guilda que lidava com as tarefas que as gangues demi-humanas não tocavam. Zenos e Carmilla não estavam preocupados porque acreditavam que Aston não tinha o dinheiro para contratar membros da guilda para executar seus planos. Lyra, por outro lado, os informou sobre o Guia, uma figura misteriosa disposta a executar tarefas sem pagamento. Mais tarde naquela noite, Lily fez chá para Zenos ao notar que ele não conseguia dormir. Ela afagou o cabelo dele para ajudá-lo a adormecer, mas acabou adormecendo ela mesma, e ele a carregou para dentro. Na sala, Carmilla se juntou a ele para um chá e perguntou como ele tinha aprendido magia no meio dos becos. Ele abriu o coração falando sobre ter tentado ressuscitar mortos antes de o mestre dar uma bronca memorável nele. A velha o corrigiu, dizendo que na época dela havia algo chamado vida artificial, a magia de criação de golems. Curiosa sobre o que Carmilla estava aprontando 300 anos atrás, Zenos perguntou, mas como sempre, ela desviou do assunto. De repente, tremores ecoaram pela casa, e Carmilla deduziu que vinham dos becos. Ela voou para fora da mansão e viu um golem destruindo o bairro. Minutos antes, Aston havia se encontrado com alguém da guilda clandestina que disse que não precisava de pagamento pelos serviços. Ele o contratou por vingança, mas o guia só aceitou após perguntar o motivo. Aston disse o que queria e o guia aceitou o serviço. Ele revelou uma relíquia em que estava trabalhando, chamando de oportunidade perfeita para testá-la. Horas se passaram e Zenos foi até os becos após descobrir a causa dos tremores. Enquanto Carmilla se perguntava como uma relíquia antiga havia acabado na era atual, as líderes demi-humanas chegaram para informar Zenos do incidente. Disseram que muitos dos Beast King estavam gravemente feridos, e ele explicou o que era o Golem. Zenos descobriu que o monstro tinha vindo de dentro dos becos e cogitou se teria vindo da guilda clandestina. Logo descartou o pensamento e ordenou que as meninas juntassem todos os feridos num único local. Em outro lugar, o guia observava o Golem fazendo estrago pela cidade e anotava que não era tão ágil quanto havia antecipado. Aguardava ansiosamente a reação de Zenos quando seus admiradores começassem a cair um por um. Após juntar os feridos num lugar seguro, Zenos disse a Carmilla para se afastar, então lançou High Heel neles. Tratou um por um, e depois de muito esforço, Zenos finalmente desabafou dizendo que estava com raiva do mandante. O guia, observando Zenos curar todo mundo, o elogiou por superar as expectativas. Notou que se Zenos não parasse o Golem, nunca encontrariam solução para os problemas. Após um longo esforço para colocar todos de volta em forma, Zenos perguntou a Carmilla se o Golem voltaria. Ela respondeu que vida artificial não para até cumprir as ordens. Achou estranho que alguém tivesse obtido uma pedra mágica de tal pureza que deveria ter sido consumida durante a guerra dos demi-humanos. Cerca de 300 anos atrás, durante o reinado do Senhor dos Demônios, essas pedras só existiam na parte sul do castelo dele. Cansados da situação, Zenos e as meninas decidiram abater o Golem. Carmilla instruiu que destruíssem a pedra mágica no núcleo. Eles avançaram e Zenos atuou como suporte para as meninas. Ele bufou os atributos delas, aumentando agilidade, força e impacto. Elas foram para cima e facilmente o despedaçaram, mas ele se regenerou instantaneamente e arremessou Lívia de lado como uma mosca chata.
Para surpresa de todos, ela voltou completamente recuperada. Após analisar o golem e dar suporte às meninas, Zenos ordenou que fossem atrás das pernas dele. De repente, ele desabou na direção de uma garota pequena. E enquanto Zenos corria para salvá-la, o golem surpreendeu a todos escolhendo proteger a menina. A reviravolta deixou o guia desconcertado, que aguardava Zenos tomando uma decisão final. Zenos, no entanto, fez o scan do golem e disse a Carmila que o mandante provavelmente tinha tentado criar vida com uma pedra mágica imperfeita. Pela análise, deduziu que Aston estava dentro do golem. Observando Zenos trabalhar, o guia notou que fundir uma pedra mágica imperfeita com um simplório era o jeito perfeito de criar um golem. Se perguntou como Zenos lidaria com a situação agora que havia descoberto a verdade. De volta aos becos, Zenos disse às meninas para irem embora para que ele enfrentasse o golem sozinho. No início, insistiram em ajudar, mas eventualmente obedeceram e recuaram. Antes de ir, Carmila disse que deixaria o chá esperando para ele. Sozinho com o golem, Zenos tentou convencer Aston de que ainda havia humanidade nele, mas ao sentir apenas raiva pura, abriu o golem e viu Aston sendo usado como um núcleo. Disse que seria a última vez que se veriam e com um golpe, o cortou. O guia ficou chocado ao ver Zenos usando a lâmina em Aston sem hesitar. Mas então percebeu que Zenos estava cortando e curando Aston repetidamente. Era tão preciso que ia eliminando as partes fundidas com a pedra mágica enquanto curava os pedaços de carne que restavam. Antes de dar o golpe final, Zenos disse a Aston que o mundo estaria melhor sem ele, mas que o salvaria por 3 motivos. Primeiro, planejava cobrar a dívida do colaborador de Aston, o que significava que ele teria que revelar quem o tinha metido naquilo. Segundo, Aston um dia o havia tirado dos becos e dado uma gorjeta de ouro num impulso. Foi aquela única moeda que permitiu que ele salvasse Lily e abrisse a clínica clandestina. O terceiro era que era seu dever como curandeiro salvar vidas. Com isso, Zenos deu o golpe no núcleo e libertou Aston. Depois, Aston admitiu o quanto Zenos era incrível e se perguntou se salvá-lo era a forma de ele executar a vingança. Então se desculpou após experimentar na pele o que era usar pessoas. Para a surpresa dele, Zenos disse que parasse porque precisava bater nele. Bufou a própria força e disse que o motivo de tê-lo mantido vivo era que não se sentiria bem socando um inconsciente. Aston tentou pedir uma pausa, mas Zenos insistiu em servir um café da manhã de socos bem fresquinhos. Naquela manhã, além de ter saído com a face em novo formato, Aston foi indiciado por vários crimes. Mas enquanto temia o pior, Krishna disse a ele que Zenos havia tomado a espada dele e dado uma gorjeta de despedida. Quando Aston viu a moeda de ouro na mão, ele chorou como se tivesse acertado na loteria. No caminho de volta à clínica, Zenos encontrou as meninas e elas o carregaram para casa, dizendo que era o mínimo depois de tudo que ele havia feito por elas. Enquanto isso, o guia foi se esconder, anotando que cruzaria o caminho de Zenos novamente algum dia e que não esqueceria dele. Quando Zenos chegou à clínica, encontrou Carmila e Lily esperando por ele. Lily explicou que Carmila estava flutuando ansiosamente pela casa, se preocupando com ele, embora Carmila avidamente insistisse que Lily estava mentindo. Diferente de Carmila, Lily abertamente admitiu que estava preocupada. Então serviu uma xícara de chá a Zenos e disse: "Bem-vindo de volta." Em resposta, Zenos simplesmente disse que estava em casa. No dia seguinte, Krishna informou Zenos que havia confirmado que o mentor por trás do ataque do golem era um indivíduo que se chamava a si mesmo de O Guia, mas não havia conseguido localizar o paradeiro dele. Lyra acrescentou o que sabia. Ele tinha começado a visitar a guilda clandestina recentemente e sempre se movia sozinho. Letícia apontou que interrogar pessoas só chegava até um ponto, e Krishna concluiu que o guia não apareceria por um tempo, já que as guardas reais estavam atrás dele. Os demi-humanos, no entanto, especularam que ele ressurgiria cedo ou tarde, acreditando que ainda tinha esquemas em andamento e laços mais profundos no submundo. Chocada, Krishna disse que não ficassem lançando palpites no ar, ao contrário dela, cujas deduções vinham de investigação e experiência de verdade. Percebendo que a tensão estava aumentando, Zenos pausou a conversa. Vendo Krishna sentada separada dos outros, disse que parassem de falar de um lado ao outro da sala. Na defensiva, Krishna explicou que não podia ser vista com eles por causa da sua posição como cavaleira. Ofendidos, os demi-humanos retrucaram que também não queriam ela na mesa de qualquer jeito. Farto das brigas constantes, Zenos os botou todos para fora da clínica e anunciou que estava de folga porque estava cansado. Logo depois que foram embora, Lily se aproximou com uma ideia, esperando convencê-lo a ir às termas. Mas antes que terminasse, Lyra entrou e pediu primeiro. Ele concordou, e mal ele saiu, Lívia e Letícia fizeram o mesmo pedido. Até a Rosa de Ferro apareceu depois, exigindo a mesma coisa. Quando foram embora, Zenos perguntou o que Lily queria dizer, mas ela estourou mandando ele não ligar. Carmila, que tinha acompanhado tudo em puro entretenimento, apareceu e informou que viria junto às termas. Mais tarde, naquela noite, Zenos se descomprimia no banho quente quando Lyra casualmente apareceu. Ela explicou que tinha colocado uma placa de manutenção para impedir outros homens de entrar.
Entrou na água e admitiu que seus subordinados tinham notado que ela estava diferente ultimamente. Zenos concordou, e enquanto conversavam, ele notou que a distância entre eles havia encolhido para milímetros, diferente do salame dele que já estava pronto para a ação. Vendo que Zenos não havia baixado a guarda, Lyra tentou reivindicar a carteirinha dele, mas Lívia apareceu. Ela tentou se jogar em Zenos para ajudá-lo com o sabre pulsante, mas Lyra a bloqueou e as duas começaram a brigar por quem seria a privilegiada da noite. No meio de tudo isso, Letícia emergiu dramaticamente da água, revelando a glória completa dos seus plots para ele banquetear os olhos. Enquanto o trio disputava a vez, Krishna apareceu e tentou dar uma bronca nelas, mas rapidamente foi arrastada para o caos junto. Farto, Zenos finalmente gritou mandando todas irem para o banho feminino e elas obedeceram a contragosto. Enquanto isso, no banho feminino, Homem avistou aquele grupo peculiar se banhando juntas e notou Lily emburrada de inveja das mulheres mais velhas. Quando Lily se juntou a elas, Carmila apareceu e a provocou, dizendo que maior nem sempre é melhor, diferente de saber como de verdade satisfazer um homem. Continuou zoando Lily até Homem perceber que Carmila era um espectro e tentar esconjurá-la. Em pânico, Carmila fugiu direto para o banho de Zenos, deixando a toalha cair no processo. Após o banho, fizeram uma festa, embora Krishna tristemente comesse sozinha numa mesa separada. Mais tarde naquela noite, após as outras ficarem bêbadas e dormirem, Zenos se juntou a Carmila, exausto, e disse como as meninas tinham criado jogos inteiros só para ter uma chance de sentir o aroma do salame. Então se perguntou qual era o ponto de tirar um dia de folga se ainda acabava estressado. Mas Carmila o aconselhou a aproveitar esses momentos animados, porque acreditava que ele seria arrastado para questões mais complicadas em breve. Mudando de assunto, Zenos descobriu que Carmila conseguia se mover possuindo objetos aos quais estava ligada. Ela mostrou o cajado dela, que Lily tinha trazido para a pousada. Curioso, ele perguntou como ela havia sido quando estava viva, mas Carmila desviou do assunto e encheu o copo dele em vez de responder. Na manhã seguinte, uma explosão sacudiu um dos quartos e pessoas correram para cuidar do homem ferido. Homem descobriu que pedras mágicas de fogo tinham explodido enquanto ele tentava cozinhar, deixando-o com queimaduras graves. Ela tentou curá-lo, mas admitiu que com seu nível de habilidade levaria várias horas para os ferimentos sararem, e que ele talvez nunca conseguisse segurar uma faca direito novamente. De repente, Zenos chegou perguntando o que tinha acontecido. Após Homem explicar, ela pediu que o ajudasse a carregar o homem até um posto do hospital real próximo. Para a surpresa dela, Zenos disse que não era necessário, então casualmente curou o homem e saiu com Lily. Homem, de queixo caído, classificou a habilidade dele como sendo do nível de um curandeiro de elite. De volta ao seu posto, ela relatou o incidente ao Dr. Becker, que observou que pessoas como Zenos eram tão raras que o governo provavelmente o queria como ativo nacional. A princípio, ele dispensou o assunto. Mas quando o homem mencionou o sobretudo preto de Zenos, Becker imediatamente ficou interessado e deduziu que Zenos devia estar nos becos. Mais tarde, o irmão de Lyra trouxe Becker disfarçado de camponês até Zenos, fingindo que ele havia vomitado sangue antes de desabar. Zenos o examinou e rapidamente percebeu que Becker tinha pulmão vermelho. Alarmado, disse a Lily para se afastar para evitar contágio, notando que a pandemia havia sido erradicada anos atrás com uma cura. Mas ali estava de novo, em outra forma. Para seu choque, Becker se sentou e elogiou Zenos por reconhecer a doença tão rapidamente. Revelou ser um curandeiro de elite do Hospital Real. Mas antes que pudesse dizer mais, Homem invadiu a clínica furiosa com Becker por ter se colocado em risco só para rastrear Zenos. Becker então calmamente tomou um antídoto e explicou que havia ingerido uma droga que imitava os sintomas do pulmão vermelho. Zenos se perguntou de onde ele poderia ter tirado tal antídoto, sabendo que apenas uma pessoa havia tido acesso a ele. Então caiu a ficha. Becker era o próprio médico que havia erradicado a pandemia do pulmão vermelho. Quando Becker notou o sobretudo preto de Zenos, descobriu que ele havia pertencido ao mestre sem nome de Zenos. Depois de um momento de reflexão, Becker perguntou se Zenos toparia trabalhar no Hospital Real, explicando que estavam enfrentando um problema sério. De repente, o trio demi-humano invadiu após ver a bandeira vermelha acima da clínica sinalizando emergência. Elas fecharam o cerco em Zenos e ameaçaram Becker, assumindo que ele havia começado uma briga dentro da clínica. Sem se abalar, e até impressionado, Becker elogiou Zenos por ter unido os clãs. Então ofereceu um acordo. Zenos aceitou, dizendo que queria estar do bom lado de Becker, agora que os nobres já sabiam de seu paradeiro. Também considerou Becker confiável, já que ele havia distribuído vacinas de graça durante a crise do pulmão vermelho. Por fim, admitiu que queria saber mais sobre o mestre, já que Becker o havia conhecido. Com isso, fecharam o trato. Zenos chegou ao Hospital Real vestindo o traje real e seguiu Becker até o escritório dele, onde Becker confirmou que sua identidade como o curandeiro clandestino permaneceria segura. A partir dali, seria chamado de Zeno, aprendiz de Becker. Com o próprio Becker responsável por suas ações, foram direto aos negócios, discutindo o caso em andamento de pessoas desaparecidas.
Após a reunião, Zenos voltou ao dormitório e encontrou Lily esperando por ele, registrada nos papéis como irmãzinha. Agradeceu a Homem por tê-la trazido. Uma vez que Homem foi embora, Lily imediatamente ficou toda suspeita, encenando como se fosse uma dona de casa. Perplexo, Zenos perguntou onde ela tinha aprendido aquilo, só para Carmila aparecer se vangloriando de ser a grande mestra. Vendo-a dentro do hospital, Zenos alertou Carmila que poderia facilmente ser exorcizada ou detectada por um dos curandeiros de elite. Ela ignorou o aviso, murmurando para si mesma que muito poucas pessoas no mundo possuíam seu nível de magia de cura. Mais tarde, no almoço, Homem explicou que para obter uma licença de curandeiro, Zenos precisaria se formar numa escola preparatória. Depois poderia trabalhar num posto do Hospital Real, obter licença de aventureiro ou servir a nobres ou militares. Ela também explicou o sistema de ranking de curandeiros, o que deixou Zenos lutando para processar toda a informação. Mudando o assunto rapidamente, ele perguntou sobre as pessoas desaparecidas. Ela falou sobre Fred, um curandeiro avançado e vice-chefe do laboratório que havia misteriosamente sumido. Fred era um dos principais contribuintes no desenvolvimento da cura para o pulmão vermelho. Quando Zenos perguntou se ela tinha alguma pista, ela estava prestes a responder quando o professor Guldran, vice-diretor do Hospital Real e curandeiro avançado de classe 7, chegou com uma comitiva imponente. Homem foi explicando calmamente como o hospital havia mudado de foco. Desde que Guldran assumiu o poder, priorizando os ricos enquanto negligenciava os comuns, e com o suporte de nobres influentes, Guldran era intocável. Zenos decidiu na hora que ficaria bem longe dele, mas Homem o deixou de queixo caído ao sugerir que Guldran podia estar ligado ao desaparecimento de Alfred. Ela detalhou como Alfred havia sido emprestado ao laboratório de Guldran e sumiu um mês depois. A estratégia dela era fazer Zenos criar nome para si mesmo, de modo que Guldran eventualmente o notasse e tentasse recrutá-lo. Zenos admitiu que não pensava muito em si mesmo, dizendo que a posição social dele só tornaria as coisas mais difíceis. Homem ficou chocada, porque ele não tinha a menor ideia do quão incrível era de verdade. Mas antes que pudesse dizer mais, Wembley, um dos alunos mais convencidos de Guldran, apareceu. Saiu alardeando sobre a própria facção. Então avistou Zenos e o reconheceu imediatamente como o novo aprendiz de Becker. Com um sorriso presunçoso, foi embora deixando um ar irritante no ambiente. Durante uma aula, Zenos refletiu sobre os dias de juventude, lembrando como o mestre tinha martelo as lições de magia de cura tanto nele quanto em Veitra, garantindo que os dois conseguissem recitar as classificações de curandeiros de cor. Na aula, o professor deu um breakdown detalhado sobre magia de cura. Quando o tema migrou para os mortos-vivos, Zenos pensou imediatamente em Carmila, especialmente quando a aula enfatizou que aquele tipo de espectro era extremamente perigoso e que os alunos deveriam sair correndo se algum dia encontrassem um. Para descontrair o ambiente, o professor perguntou se alguém já havia exorcizado um morto-vivo. Wembley declarou com orgulho que tinha eliminado 30 e então tentou esfregar o feito na cara de Zenos. Zenos entrou na brincadeira, casualmente comparando o sucesso de Wembley ao seu nível. Mas tiro saiu pela culatra e ele acabou se projetando muito além sem querer. Na aula seguinte, Wembley se sentou ao lado dele, e quando foi solicitado que desenhasse um círculo mágico para a turma, Wembley mostrou o trabalho cheio de si. O professor imediatamente tentou recrutá-lo, mas Wembley anunciou com arrogância que já pertencia a Guldran. Então desafiou Zenos a provar do que era feito. Então Zenos desenhou um círculo mágico com um nível de detalhe impossível. De início, Wembley riu, mas quando viu o professor fitando o desenho de queixo caído, o humor dele virou raiva pura. Enquanto isso, um dos funcionários relatou a suposta proeza de Zenos a Guldran. Coincidentemente, Guldran recebeu notícias de múltiplos mortos-vivos num cemitério. Então se certificou de que Zenos fosse incluído na missão de eliminá-los, para ver se ele realmente era tudo isso que diziam. Mais tarde, no jantar, Zenos contou a Lily e Carmila que havia sido designado para limpar os mortos-vivos no cemitério de uma igreja. Notou que Carmila não pareceu nem um pouco preocupada. Naquela noite, Wembley liderou um grupo de alunos ao cemitério para exorcizar os fantasmas, mas quase alagou as calças. Por sorte, Zenos limpou a área inteira, mas Wembley rapidamente tomou o crédito e jurou que jamais aceitaria Zenos trabalhando sob Guldran. Para surpresa dele, Zenos não discutiu. Em vez disso, disse a todos que ainda não haviam terminado com os mortos-vivos. Logo depois, um rei zumbi apareceu, e os outros alunos imploraram para Wembley lidar com ele. O pobre coitado, que tinha fingido o tempo todo, começou a suar em bicas ao perceber que o fim estava próximo. Lançou o feitiço mais poderoso que tinha contra a criatura, mas ela se regenerou na hora. Zenos então deixou ele tentar de novo. E como esperado, Wembley foi dobrado como roupa de sábado passado. Quando o monstro o agarrou e se preparou para devorar, Wembley finalmente implorou por ajuda. Zenos entrou em ação e usou magia de cura para acabar com o rei zumbi. Após ser resgatado, Wembley tentou agir como se nada tivesse acontecido e como se não tivesse perdido todos os pontos de aura segundos atrás. Zenos então se lembrou de ter sido informado que os mortos-vivos eram geralmente atraídos por um espectro mais poderoso da mesma espécie. Ficou ruminando sobre isso enquanto o homem e Wembley discutiam entre si.
E ao mesmo tempo, Carmilla espirrou ao ser referenciada. Quando Zenos voltou ao dormitório, disse a Carmilla sobre sua descoberta. Os mortos-vivos estavam sendo atraídos por ela. Ela perguntou se ele ia expulsá-la, mas ele a surpreendeu dizendo que ela deveria ficar ao seu lado. Lily, claro, imediatamente fantasiou sobre receber o mesmo convite. Carmilla, por sua vez, prometeu continuar sendo uma pedra no sapato. De volta à escola, Wembley, sempre caçando glória, surpreendeu todo mundo ao confessar ao supervisor que Zenos havia quase entrado em colapso com o peso da última missão. Após sair, declarou raivoso que finalmente estava quite com Zenos. Mais tarde, Becker se encontrou com Zenos e o parabenizou porque Guldran parecia interessado nele. Com a etapa 1 concluída, pediu que continuasse impressionando Guldran. Zenos, vendo o quanto de trabalho ainda havia pela frente, perguntou por que Guldran estava acima de Becker se Becker já estava em evidência. Becker explicou que no país deles, política importava mais que títulos. Não muito depois, Guldran convocou uma reunião com Zenos. Quando ele apareceu, aprendeu rapidamente o quanto de influência os curandeiros tinham no reino. Guldran expôs a sua ambição: subir para a classe dominante de modo a ter todo tipo de mala babando por ele. Pediu que Zenos reproduzisse o círculo mágico que havia desenhado na aula. O segundo secretário de Guldran entregou uma folha de papel para ele. Zenos rabiscou o círculo sem esforço e então perguntou qual era o objetivo de Guldran. Ele respondeu que queria ver até onde ia o conhecimento de Zenos de verdade. Após estudar o diagrama, explicou que havia muitas escolas de pensamento diferentes por trás do design de círculos mágicos. Se Zenos quisesse trabalhar sob suas ordens, precisaria provar ser não apenas capaz, mas legítimo. Com isso, Guldran elogiou o trabalho e disse que ele poderia começar no laboratório no dia seguinte. No dia seguinte, Wembley deu as boas-vindas a Zenos como se fosse o veterano do pedaço. Listou um monte de regras e deixou claro que Zenos conseguiu a vaga graças à recomendação dele. Wembley não escondeu que planejava usar Zenos para subir de rank. Zenos logo descobriu que Wembley era na verdade o membro de menor patente da comitiva de Guldran, e que Guldran gostava de visitar pacientes com os alunos. Minutos depois, entraram numa enfermaria. Curioso, Zenos se aproximou para observar como Guldran curava. Ficou estarrecido ao ver Guldran sugando a força vital dos próprios alunos para tratar o paciente. Zenos recuou discretamente na fila, e Wembley o pôs a par, dizendo que esse era um dos motivos pelo qual Guldran tinha tantos seguidores fiéis. Zenos perguntou sobre Alfred, mas Wembley admitiu que não era fã. Após insistir um pouco mais, Zenos descobriu que Alfred havia sido convidado para um jantar, como os outros favoritos de Guldran, mas sumiu logo depois. Para Wembley, aquele convite era basicamente uma vaga garantida ao lado de Guldran no futuro, e ele estava claramente com inveja. Zenos absorveu tudo em silêncio e reportou de volta a Becker. Becker agradeceu pelos esforços até ali e pediu que ele se tornasse um dos favoritos de Guldran e garantisse um convite a um desses jantares. Em troca, prometeu pagamento extra e garantiu que o trabalho clandestino de Zenos permaneceria protegido. Zenos suspirou e concordou, mas fez Becker prometer que, independentemente de como as coisas terminassem, ele lhe contaria sobre o mestre. Becker concordou, e quando se levantou, um punhado de moedas de valores diferentes caiu no chão. Perguntou a Zenos qual moeda ele pegaria primeiro e então perguntou se todas as vidas eram iguais. Antes que Zenos pudesse responder, Homem entrou de rompante e arrastou Becker embora, repreendendo-o por estar quase atrasado para a reunião. Enquanto isso, Lívia apareceu na clínica clandestina só para sentir o aroma de Zenos. Para surpresa dela, se deparou com Lyra, que já estava com vantagem e limpando o local. Letícia então arrombou a porta da clínica, anunciando aos brados a grande ideia que tinha tido. Em minutos, o trio acabou limpando o lugar inteiro junto. No dia seguinte, Wembley se gabou de ter sido encarregado de cuidar do cachorro de Guldran, enquanto engraxava o professor sem parar. Também contou a Zenos que Guldran estava se reunindo com os 7 nobres principais. Pelo jeito que falava, ficou claro que Wembley sonhava em ser promovido para uma vida luxuosa com muitas malas para conquistar. Zenos o confrontou por estar esquecendo o propósito básico de ser curandeiro, mas Wembley descartou, dizendo que magia de cura não era tão confiável quanto dinheiro e poder. Do nada, um bêbado chamado Bonds se aproximou cambaleando e falou mal do cachorro. Enquanto tropeçava de volta para dentro, Wembley explicou que aquele era o primeiro secretário de Guldran, alguém que não fazia nada além de beber o dia inteiro. De repente, Bonds jogou uma garrafa de vinho para Wembley. Ele tentou pegar, falhou, e a garrafa estilhaçou no chão perto dele. Assustado, o cachorro saiu disparado para a rua e foi atropelado por uma carruagem. Em pânico, Wembley lançou sua melhor magia de cura no bichinho. Mas não foi suficiente. Ele travou. Zenos entrou calmamente em ação e curou o cachorro completamente, sem nem precisar entoar um encantamento. Por uma vez, Wembley ficou sem palavras. Atordoado com o abismo de habilidade entre eles, Zenos pegou o cachorro para encontrar um lugar para ele descansar, e Wembley foi atrás dele feito um lacaio. Mais tarde naquela tarde, quando Zenos voltou ao quarto, encontrou Homem esperando do lado de fora. Ela pediu que desse uma caminhada com ela.
Enquanto saíam do dormitório, ela se desculpou por não ser capaz o suficiente para lidar com a tarefa que Becker havia dado a ele. Zenos ficou surpreso que ela o chamou só para isso. Disse para ela não se preocupar e lembrou que estava sendo pago de qualquer jeito. Para aliviar o estresse dela, acrescentou que graças a Becker havia tido a chance de conhecer o hospital real e saber mais sobre o mestre. Então tinha muito a ganhar com tudo aquilo. Aliviada, Homem disse que o chamasse se precisasse de qualquer coisa. Em seguida, perguntou que tipo de pessoa era o mestre dele. Zenos explicou que apesar de ter uma aparência suspeita, foi ele quem ensinou a ler, escrever e tudo mais que sabia. Admitiu que devia a vida ao mestre. Homem se identificou, dizendo que a história dele a lembrava da dela com Becker. Becker era irmão mais novo da mãe dela e a tinha orientado de perto quando quis se tornar curandeira, razão pela qual ela agora cuidava dele. Apesar de Becker ser o mentor, Homem confessou que sentia sua pesquisa chata e sem avanço nenhum. Zenos a encorajou, dizendo que as coisas mais importantes da vida costumam ser justamente as mais chatas. Com o ânimo renovado, ela o agradeceu por ter animado ela, mesmo que originalmente tivesse vindo se desculpar. Ele disse que era bom depender dos outros às vezes. Então brincou sobre como mal conseguia sair da cama sozinho. Das sombras, Carmilla riu, chamando Homem de mais uma esposa em potencial. Quando voltaram ao dormitório, Wembley veio correndo e praticamente implorou pela ajuda de Zenos. Após se reunir com Fennel, um dos 7 nobres, Guldran voltou ao escritório visivelmente preocupado. Lembrou de Fennel lhe falando sobre a condição da filha, que havia desenvolvido uma erupção no rosto que não parava de crescer. Guldran suspeitou que fosse um caso de rosto estranho e concluiu que deixaria uma cicatriz após a cirurgia. Embora a cicatriz pudesse ser apagada com magia de transferência de saúde com doadores suficientes, a filha de Fennel não permitia que estranhos vissem o rosto dela. Preocupado com ter apenas 2 assistentes no máximo durante a operação, Guldran saiu do escritório para ver o cachorro. No caminho, encontrou Bonds, que o informou que o bicho havia sido atropelado. Guldran perdeu a cabeça na hora, mas Bonds o acalmou, garantindo que não tinha sido culpa dele e que o cachorro havia sido curado. Guldran correu para ver e ficou de queixo caído ao encontrar o animal completamente recuperado. Enquanto isso, Wembley implorava a Zenos que o ajudasse, pois havia sido encarregado de curar Charlotte, a filha de Fennel, que sofria de rosto estranho. Reclamou que não queria estragar o rosto dela e deixar cicatrizes, senão viraria comida de tubarão. Homem se perguntou por que Wembley havia sido escolhido. E após um olhar gelado dele, Wembley confessou que tinha assumido o crédito por ter curado o cachorro de Guldran. Decepcionada como sempre, Homem perguntou por que não havia dito a verdade. Mas Wembley explicou que se o segundo secretário soubesse que era uma fraude, ele estaria acabado. Desesperado, suplicou a Zenos por ajuda, chegando a chamá-lo de irmão mais velho. Lily entrou com chá. Quando Wembley a elogiou, ela retrucou imediatamente que pertencia a Zenos. Confuso e se perguntando se os irmãos tinham uma coisa diferente entre si, Wembley awkwardly a chamou de irmãzinha também. Dias depois, Wembley e Zenos seguiram Guldran até a mansão de Fennel, após uma convocação repentina. Fennel explicou que Charlotte estava recusando a cirurgia e havia se trancado no quarto, dizendo que não queria cicatrizes no rosto. Acreditava que Guldran poderia realizar a cirurgia sem deixar marcas, então implorou que a convencesse. Momentos depois foram até a porta. Fennel tentou convencer Charlotte a aceitar a cirurgia, mas falhou miseravelmente. Até Guldran tentou, mas a menina mimada jurou que não deixaria uma lâmina tocar a pele dela. Enquanto os adultos se debatiam, Wembley sussurrou a Zenos sobre seu plano brilhante de entrar em família rica pelo casamento. Queria que Zenos curasse Charlotte, enquanto ele ficava com o crédito, achando que isso a faria se apaixonar por ele. Quando tentou convencê-la sozinho, aprendeu da pior forma que estava longe de ser um giga-chad. Com o sonho de Wembley indo por água abaixo, Zenos decidiu tentar. Em vez de pressioná-la, disse que estava tudo bem se ela não quisesse a cirurgia. Foi divagando sobre como as pessoas ficam apegadas à aparência depois de terem medo. E até brincou que ela ficaria parecida com uma velhinha se evitasse o tratamento. Quando estava prestes a ir embora, Charlotte surpreendeu todo mundo abrindo a porta e os deixando entrar. Lá dentro, Wembley ficou babando pelos quadros caros, e quando perguntado sobre a condição facial dela, falou de novo. Como esperado, ela o cortou na hora, mandando-o saber o lugar dele. Guldran tentou mais uma vez convencê-la a aceitar a cirurgia, mas ela continuou se recusando a deixar uma lâmina tocar o rosto sem garantia de que não ficaria cicatriz. Irritada, saiu do quarto e foi sentar na varanda entre os pássaros. Sem opção, Zenos a seguiu. Tentou conversar casualmente, mas ela mandou calar a boca. Então ele notou que um dos pássaros estava ferido. Charlotte, se identificando com o bichinho, murmurou que não conseguiria nem encostar na grama de novo. Zenos pegou o pássaro e perguntou se ela queria que ele fosse curado, e ela imediatamente o rejeitou. Insistente, perguntou de novo, e dessa vez Charlotte estourou, gritando que não queria nenhuma cicatriz. O encarou e exigiu saber quem ele pensava que era. E Zenos calmamente disse: "Minha paciente." Para o espanto dela, o pássaro ferido que ela havia desistido subitamente bateu as asas e saiu voando.
Zenos disse que não ligava se ela era realeza, nobreza ou camponesa, porque curar pacientes era o trabalho dele. Após o pássaro retornar a ela, Charlotte perguntou se poderia voar de novo, e ele garantiu que sim. Não muito depois, Charlotte estava sedada na sala de operações enquanto Zenos e Wembley se preparavam. Zenos mencionou que havia feito uma cirurgia parecida quando era jovem, o que fez Wembley soltar um suspiro de alívio, achando que Zenos assumiria. Mas Gudrun disse a Wembley que seria ele a realizar o procedimento. O menino quase molhou as calças, pois nunca havia feito nada assim antes. Zenos rapidamente o disse para apenas seguir as instruções dele e que estaria tudo bem. Fazendo o scan do rosto de Charlotte, Zenos cuidadosamente guiou Wembley passo a passo. Wembley foi seguindo, mas então avistou a raiz do rosto estranho entrelaçada com um dos nervos dela. Em pânico, perguntou a Gudrun se devia fechar e encaminhar para uma segunda operação no Hospital Real. Gudrun recusou imediatamente, pois não podia arriscar manchar a imagem dele. Então pressionou Wembley a continuar. Em seu pânico, Wembley cortou o nervo acidentalmente, ganhando uma bronca dura. Alarmado, Fennel exigiu saber o que havia dado errado, e Gudrun, suando frio, culpou Wembley enquanto insistia que reconectariam o nervo com magia de transferência de saúde no Hospital Real no dia seguinte. Para surpresa de todos, Zenos entrou com calma, dizendo que não era nenhum bicho de 7 cabeças. Removeu a raiz do rosto estranho com um movimento preciso e reconectou o nervo ali mesmo, na hora. Após a cirurgia, Charlotte acordou e tocou o próprio rosto, aliviada ao ver que estava completamente restaurado. Perguntou por Gudrun, mas Fennel explicou que ele havia partido para o Hospital Real para se preparar para as eleições. Lembrando-se das palavras de Zenos, ela descobriu o nome dele com o jardineiro mais tarde. Mais tarde, no Hospital Real, Zenos ajudou a carregar várias garrafas de Becker para o depósito. Becker apareceu logo depois e soube que a operação tinha sido um sucesso. Mal elogiou Zenos por ter impressionado Gudrun, Wembley chegou correndo para anunciar que haviam sido convidados para um dos jantares de Gudrun. Becker elogiou Zenos de novo por ter avançado o plano. Enquanto o homem zoava Wembley até ele explodir e ir embora, Wembley disse a Zenos para encontrá-lo no saguão naquela noite para a festa. Após ele ir embora, Becker parabenizou Zenos mais uma vez, dizendo que estava feliz por Zenos ter arriscado, porque ninguém nunca havia sido convidado para uma festa de Gudrun tão rapidamente. Na festa, Gudrun se dirigiu aos convidados e seguidores, lembrando que o diretor atual do Hospital Real estava prestes a se aposentar. Deixou claro que, com os votos e o apoio de um dos 7 nobres, era o candidato mais provável para assumir o cargo. Após o discurso, Wembley começou a engraxar o professor e então tentou agir como amigão com Zenos e Lily, mas os dois o deram um frio monumental. Lily cortou e perguntou por que ele não havia convidado o homem, dizendo que ele claramente tinha falhado em trazer alguma mala. Wembley bufou, alegando que os predicados de homem não eram suficientes para animar a festa. Gudrun levantou um brinde a todos, chamando-os de escolhidos entre os seguidores. Enquanto os outros curtiam a festa, Zenos e Lily começaram a socializar, vasculhando informações sobre Alfred, que havia desaparecido após uma festa parecida. A busca os levou até Bonds, o secretário bêbado, que foi a última pessoa vista com Alfred. Enquanto conversavam, Zenos não conseguiu deixar de achar estranho que um cara como Bonds fosse o primeiro secretário de Gudrun. Lily foi um pouco mais longe, perguntando como Bonds tinha conseguido o cargo, mas Bonds a ignorou e foi embora. Desconfiada, Lily pegou mais garrafas e decidiu deixá-lo bêbado o suficiente para soltar os segredos, uma técnica que tinha aprendido com Carmilla. Após algumas rodadas, Bonds estava destruído e começou a divagar sobre o passado. Vendo a abertura, Zenos perguntou sobre a Fred. Quando Bonds travou tentando lembrar, Zenos o levou para fora, tentando recriar o mesmo cenário em que a Fred estava. No caminho, Bonds derrubou a garrafa e começou a reconstruir um incidente de 13 anos atrás, confundindo Zenos com Gudrun. Deixou escapar que Fennel havia apoiado Gudrun durante uma explosão naquela época. Mas assim que estava prestes a revelar a parte importante, Bonds apagou completamente. De volta para dentro, Lily perguntou se Zenos havia terminado de coletar as informações. Ele admitiu que ainda sentia que estava faltando algo. Do nada, Carmilla apareceu e anunciou orgulhosamente que havia montado o quebra-cabeça inteiro só de ouvir os devaneios de Bonds. Zenos a elogiou de início, mas rapidamente percebeu que ela estava zoando eles de novo. Enquanto isso, na clínica clandestina, o trio de líderes dos clãs discutia animadamente sobre por que todas continuavam aparecendo todos os dias. A discussão foi interrompida quando o irmão de Lyra entrou coberto de sangue. Explicou que um dos Beast King havia sido gravemente ferido num acidente. Lyra perguntou quando Zenos voltaria, mas as outras avisaram que poderia ser tarde demais e insistiram em levá-lo até ele. A princípio, Lyra se recusou, dizendo que Zenos estava disfarçado e que não podiam arriscar revelar a identidade dele. Mas após lembrá-la de que Zenos ficaria furioso se soubesse que ela não o avisou, ela cedeu e concordou, oferecendo pagar o dobro do valor normal pelo tratamento. De volta à festa de Gudrun, Carmilla largou as brincadeiras e lançou uma teoria. Gudrun poderia ter fingido salvar o nobre. Zenos tentou processar o que ela queria dizer, mas o Sherlock interior de Lily entrou em ação.
Ela montou o quebra-cabeça. Bonds provavelmente havia testemunhado o incidente, e foi assim que conseguiu o cargo de secretário via chantagem. Mais tarde, ele provavelmente deixou algo escapar para Alfred, o que poderia explicar o sumiço, com medo de que Bonds se lembrasse do que havia dito. De repente, Wembley reapareceu e puxou Lily para apresentar ela a alguns figurões da festa. Sozinho com Carmilla, Zenos compartilhou a própria teoria. Suspeitava que Guldran havia usado magia de transferência de vida durante a explosão 13 anos atrás, curando Fennel ao sugar a força vital das vítimas ao redor. Se Alfred tivesse sido um dos sobreviventes, poderia significar que sumiu para vingar. Com esse pensamento, Zenos agradeceu a Carmilla pela ajuda. Ela virou o rosto com a habitual postura de tsundere, dizendo que só fez aquilo para pagar a conta do bagunçou do rei zumbi. Quando Zenos foi se juntar aos outros, os encontrou na varanda vendo o homem discutindo com os guardas na entrada. Ela pedia para vê-lo, mas eles bloqueavam o caminho, dizendo que ela não tinha convite e não poderia interromper a festa de Guldran. De repente, o trio Beastkin apareceu com um dos seus gravemente ferido. Guldran imediatamente ordenou que os guardas os expulsassem. Mas Lívia passou por cima dos guardas como um caminhão, e o grupo invadiu exigindo Zenos. No momento em que Lyra o viu, pediu desculpas por revelar o disfarce e implorou que curasse o parente. Sem hesitar, Zenos tomou a decisão de ajudar, chocando Guldran, que o advertiu a não desperdiçar a chance de se tornar um elite. Mas Zenos não ligou. Simplesmente disse que era um curandeiro, pegou Lily pelo braço e caminhou em direção aos demi-humanos. Furioso, Guldran o chamou de idiota e jurou que ele nunca mais trabalharia como curandeiro. Virou-se para Wembley, perguntando se ele agiria de forma diferente. Mas Wembley chocou todo mundo ao seguir o caminho de Zenos. Declarou em voz alta que estava saindo da facção de Guldran. Depois correu atrás de Zenos, só para descobrir que o tratamento já havia terminado. Frustrado, Wembley resmungou que talvez fosse um idiota inútil, mas Homem se aproximou e disse que respeitava a escolha dele independentemente. Zenos então apresentou Wembley aos outros como seu irmãozinho chato. No dia seguinte, Zenos atualizou Becker e Homem sobre tudo que havia descoberto sobre Guldran e suas suspeitas sobre Alfred. Becker revelou que Alfred havia mencionado uma vez ter sido pego numa grande explosão quando era jovem. Com Guldran prestes a ser empossado como diretor no dia seguinte, Becker suspeitava que Alfred finalmente poderia fazer seu movimento. Agradecendo a Zenos por tudo até então, Becker disse que precisaria ficar mais um dia para concluir a papelada. E que aí, prometia dar mais informações sobre o mestre. Naquela tarde, Homem e Wembley apareceram no dormitório de Zenos para uma pequena festa de despedida. Wembley ficou embriagado com licor e sal quando soube a verdade, que Zenos era um curandeiro clandestino. Enquanto lamentava a perda de ter Zenos ao lado, Carmilla apareceu. Wembley piscou os olhos, achando que era só o álcool pregando peça. Homem quase perdeu o controle, mas Zenos a acalmou, dizendo que Carmilla tinha um bom coração. Mais tarde, naquela noite após a festa, Zenos confidenciou a Carmilla. Apesar de ser dos becos, disse que Homem e Wembley nunca o trataram como lixo. A despedida o deixou com a cabeça pesada. Carmilla o lembrou que isso fazia parte de ser humano. No dia seguinte, enquanto Zenos se preparava para ir embora, Homem mostrou uma carta que Becker havia escrito com informações sobre o mestre. Quando foram ao escritório de Becker buscá-la, tropeçaram numa foto antiga mostrando Guldran curando Fennel ao roubar a força vital dos feridos ao redor. Enquanto isso, de volta à festa, Guldran e todos os presentes estavam inconscientes. Minutos antes do incidente, Guldran e a facção estavam na posse dele, e Fennel o parabenizou pelo sucesso. Guldran então relembrou como havia encontrado Fennel, que ficou preso numa explosão na fábrica de ferramentas mágicas, enquanto curava o nobre com magia de transferência de vida, sugando a força vital das outras vítimas ao redor. Bonds havia registrado o incidente e usou isso para garantir o sustento. No evento, Becker apareceu com uma bebida para parabenizar Guldran pela nomeação como diretor. Serviu a taça enquanto o novo diretor falava sobre como Zenos o tinha decepcionado ao escolher curar demi-humanos, insistindo que nem todas as vidas tinham o mesmo valor. Logo depois, Fennel quase narrou como Guldran o havia salvo no passado, mas Guldran pediu gentilmente que pulasse o assunto. Então brindou com a facção e apagou na mesma hora. Homem lembrou de Becker visitar Bonds na noite anterior, e enquanto examinavam a foto, ela reconheceu a Fred e a noiva de Becker como vítimas da explosão. Atualmente, Guldran acordou e encontrou todos os seus seguidores inconscientes. Viu Becker, que informou que havia envenenado todos e que levaria 1 hora para eles partirem. Becker então revelou que planejava recriar o que havia acontecido 13 anos atrás e que, com a ajuda de Zenos, havia conseguido seguir a pista. Tudo o que precisou foi embriagar Bonds com o remédio certo para descobrir o que tinha acontecido e, coincidentemente, encontrou a foto do incidente. Becker então informou que Alfred e a noiva dele eram vítimas da explosão. Disse a Guldran que ele tinha força suficiente para usar magia de transferência de saúde e que, com o número de vidas presentes, conseguiria atrasar a progressão do veneno. Então perguntou quem ele escolheria sacrificar e quem salvaria. Após deixá-lo fazer a escolha, Guldran pediu o antídoto a Becker, prometendo não puni-lo severamente quando tudo acabasse. Mas Becker o chocou ao engolir o veneno ele mesmo.
Então se juntou ao grupo que Guldran teria que escolher, dizendo que cabia a ele salvar sua vida, se é que acreditava ter um antídoto. Diante de tantas escolhas, Guldran começou sugando a força vital dos outros para se salvar primeiro. Becker então questionou a escolha, lembrando que ele mesmo tinha a maior força vital de todos na sala. Mas Guldran apontou que ele vinha antes dos outros, argumentou imediatamente que nem todas as vidas eram iguais e as comparou a moedas cujos valores variavam por natureza. De repente, Becker começou a cuspir sangue e os alunos invadiram o corredor. Ao ver a bagunça que havia feito, Homem perguntou por quê, e ele contou como havia perdido a noiva 13 anos atrás na explosão da fábrica. Foi levado ao limite da vingança ao descobrir por Alfred que a noiva não havia morrido só pelo acidente, mas também pelo efeito da magia de Guldran. Zenos percebeu que o motivo pelo qual havia sido contratado era para conseguir evidências. Mas Becker não aguentou esperar mais, então tomou as coisas para a própria mão. Irritado, Wembley gritou com ele e se solidarizou com a perda. Concordou que Guldran era uma escória completa, mas não acreditava que envenenar os outros era a melhor forma de lidar com a situação, já que curandeiros existiam para salvar pessoas. Após ouvi-lo, Zenos lembrou Becker da pergunta instigante que ele havia feito antes e disse que pegaria todas as moedas. Surpreso, Becker perguntou se Zenos planejava salvar todo mundo e ele confirmou. Mesmo sem benefício próprio, jurou não deixar Becker virar um assassino em massa em condições normais. Zenos precisava saber a toxicidade do veneno para ajudar na recuperação rápida, mas vendo que Becker não duraria se continuasse perguntando, Zenos curou em massa o grupo, optando por aguentar o desgaste do feitiço tempo suficiente até as toxinas deixarem os corpos. Após o esforço rigoroso, todos menos Guldran se recuperaram do veneno. Guldran então ordenou que Zenos o curasse, mas Zenos o lembrou que não fazia parte da facção dele e que precisaria pagar pelo serviço. Os seguidores de Guldran se recusaram a curar o chefe após perceberem que ele havia tentado sacrificá-los para se salvar. Zenos apresentou uma conta tão absurda que até Guldran achou um absurdo. Mas após lembrar que a vida estava em risco, o mesquinho concordou. Infelizmente para ele, Fennel disse com raiva que discutiriam em detalhes o que ele havia feito mais tarde. No dia seguinte, Zenos e Homem visitaram Becker, que havia sido detido pelos guardas reais. Krishna apareceu achando que Zenos usou Becker como desculpa para vê-la, mas ele estourou a bolha dela e agradeceu por ter organizado o encontro. Depois disso, Homem perguntou se Becker havia envenenado o vinho, e ele os informou que havia preparado uma droga que apenas paralisaria o corpo temporariamente. Tinha a intenção de enganar Guldran, fazendo-o pensar que era uma toxina letal. Mas quando testou o remédio, percebeu que havia sido adulterado. Suspeitava que Alfred fosse o mentor por trás disso, e acreditava que ele devia ter se misturado na multidão fingindo tomar o veneno. Homem imediatamente tentou justificar as ações de Becker, mas ele discordou, apontando a própria falha em ter seguido em frente com o plano mesmo após perceber que o vinho havia sido adulterado. Krishna então os assegurou que não precisavam se preocupar, dizendo que poderia usar a autoridade de vice-capitã para conseguir a soltura de Becker. Ele concordou com ela, e antes de Zenos sair da sala, Becker o avisou para tomar cuidado com Alfred, pois era misterioso como ele havia conseguido sobreviver ao incidente da explosão, e ainda assim mexido com os planos dele. Como sempre, Zenos jurou mandar a conta a Alfred por todo o problema causado até então. Com os curandeiros saindo, Krishna disse a Becker que estava com ciúme de Zenos ter vindo visitá-lo e não a ela. Ele explicou que o havia feito pelo bem de Homem, e por causa da situação precária dela, estava tentando limpar o nome dele. Por ela, Krishna. Surpresa com o quanto Zenos estava disposto a fazer por Homem, Krishna soube por Becker que Zenos tratava todas as vidas como iguais. Em algum lugar, o guia falou sobre como Zenos havia interferido nos planos de coletar mais dados sobre o comportamento humano. O vento soprou o capuz, revelando que ele estava com medo. Mas não completamente. Elogiou o corpo de Alfred, dizendo que o usaria um pouco mais. No dia seguinte, Zenos e Lily se despediram de Homem e Wembley antes de partir para os becos. No caminho para casa, Zenos tratou alguns feridos pelo percurso. E quando chegaram à clínica clandestina, o trio de bistiquinhos recebeu com festa. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.